Glória a Jesus. Salmo 46. Quem achou, diga glória a Deus. Irmãos, bem no comecinho da introdução do Salmo, está assim: ao músico-chefe para os filhos de Corá, uma canção sobre Alamote. Guarda essa frase no cantinho da sua memória aí. Alamote. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, é um socorro bem presente na tribulação. Portanto, nós não temeremos ainda que a terra seja removida, ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbe, ainda que os montes se sacudam e os incha, ainda há um rio que os seus córregos alegra a cidade de Deus, o lugar santo do tabernáculo do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus ajudará. Isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se e os reinos foram removidos. Ele proferiu a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolação ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Queima as carruagens no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre os pagãos, e serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levanta o seu exemplar para o céu e diga: Senhor Jesus, fala conosco através da tua santa palavra. Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, porque o teu servo te ouve. Isto. Pode desocupar as suas mãos e dê a mais linda salva de palmas para Cristo Jesus. Irmãos, esse salmo é um salmo espetacular. Ele tem dois propósitos de impossibilidade. A campanha, ela fala sobre o Deus do impossível, que é um Deus que age nas causas que o advogado não consegue agir. É o Deus que age na doença que o médico não achou um antídoto, que age na porta que o dinheiro não abre, que a condição financeira não abre, que os diplomas não abrem, que a aparência não abre. Deus é aquele, meus irmãos, que faz quanto ninguém mais vê como fazer, E o Salmo, ele é especialista em falar isso. E nesse Salmo nós temos dois objetivos que nos trata de uma impossibilidade, alguém que era impossibilitado e que Deus quebrou, porque o nosso Deus é assim. Ele quebra o protocolo, mas ele não quebra o propósito. Eu falei isso lá na sede. O Deus que nós servimos, ele quebra o protocolo, mas ele não quebra o propósito. O propósito de Deus para a nossa vida, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável.
trabalham, né? E o Salmo Tehillim, que no hebraico significa Tehillim, é um salmo de poemas. Esse é o maior salmo da Bíblia. Ele tem 150 livros e ele tem 2.461 versículos. Esse salmo ele foi escrito por pessoas que foragiram dos reis, esconderam nas cavernas, fizeram dentro das cavernas amedrontados de ser morto. Esse salmo, por exemplo, o Salmo 91, ele é o salmo da proteção. O Salmo 23, que a irmã Maísa leu, ele é o salmo que fala sobre a prosperidade, mas não por causa que a pessoa é merecedora, mas porque Deus é misericordioso. O Salmo 121, ele foi feito entre duas rochas. O Salmo 121 ele foi feito entre o Monte Sião e o Monte das Geleiras, né? Que é o Monte Hermon. O salmista Davi, ele entrou com os seus homens e pediu os homens para esperar em um tal lugar, e ele foi fazer uma necessidade fisiológica. Na hora que ele entra no meio desses dois montes, a equipe de Saul chegou, o comboio de soldados chegou, e o Davi viu que ele ia morrer, porque não tinha saída nem para cá, porque o monte é praticamente um paredão. Aqui era outro paredão de gelo, né? Aqui estava a multidão de Saul cercando, e aqui estava outra multidão de Saul cercando. Aí o que ele falou? Eu elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque ali está dominado, aqui está dominado. Aí ele fala que ele olhou para cima e ele falou: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe o que aconteceu? A trombeta tocou lá em Israel, os jebuseus atacando a cidade. Aí o Saul falou: larga Davi para outra ocasião, vamos voltar para a cidade, porque está havendo ataque. Então, o Salmo, ele traz coisas que foi vivenciada. Isso aqui não é história, isso aqui não é apenas só um poema, isso aqui é algo real, que aconteceu na época deles, né? E esse salmo, ele não foi escrito por Davi, o salmo que nós lemos, igual vocês leram aí, ele foi escrito pelos filhos de Corá. Filhos de Corá. Quem que eram os filhos de Corá? Os filhos de Corá eram levitas. E por que eles escreveram esse salmo? Eles escreveram esse salmo para Alamote. Quem que era Alamote, pregador? Alamote era uma equipe de levitas que eram todos virgens. Nenhum conhecia mulher, nenhum conhecia impureza. Foi pessoas que foi treinada para cantar para Deus sem se corromper. Era uma equipe que está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônica, capítulo 15. São uma equipe de levitas que tangia nas festas anuais da casa de Deus, né? E esse Corá, irmãos, ele é uma improbabilidade. Eu vou contar para vocês a história de Corá. Vocês vão ver que não é muito diferente da nossa. Os filhos de Corá, eles eram filhos de um líder. Esse líder, ele era um líder do louvor. Ele era o líder mor, ele era o maior, né? Ele era o príncipe dos levitas, ele que tangia, ele que mandava nos levitas, e ele era tão influente que a voz dele atraía as pessoas. Ele falava bonito, ele cantava bonito, ele conseguia arrancar choro das pessoas, ele conseguia fazer as pessoas se arrepender dos seus pecados e aceitar a fé. Mas um certo dia, o Corá, ele ficou intrigado na casa de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que servir o Senhor com alegria. Porque o dia que você vem servir a Deus de qualquer jeito, você vai chegar aqui e vai inculcar com alguma coisa. Alguém vai falar alguma coisa, você vai achar que é indireta, né? Porque a Bíblia, ela nos constrange.
A Bíblia, porque a nossa carne quer a terra, a Bíblia quer nos levar para o céu, e no céu não entra de qualquer jeito. Então tudo que falar da Bíblia vai doer na nossa carne. Então o que aconteceu? Ele desceu para a congregação e ele viu algo que ele não ficou satisfeito, porque ele era líder dos levitas. Só que Arão era líder dos sacerdotes. Ele olhava para Arão assim e falava assim: gente, eu falo tão bem, eu tive que estudar tantos livros, eu tive que aplicar tanto dentro da Torá, eu tive que participar tanto de curso, eu tive que fazer tantas oratórias para chegar onde eu cheguei. Esse cara não sabe nem falar direito, ele não tem nenhuma boa postura para ser líder, e ele é líder. Aí o diabo soprou a seta na mente dele e falou assim: olha, ele é líder porque ele é irmão do líder, o líder Moisés. Moisés era o líder e Arão era o irmão do líder. Ele falou: então eu vou colocar ele na liderança. Eles acham que era isso. Satanás fez isso uma vez na história humana. Satanás colocou na mente que Jó era fiel a Deus porque Deus cercava a casa dele de bem. E Satanás, ele socou no meio da reunião no céu e falou: olha Deus, eu tenho que me manifestar contra Jó. Jó, ele é fiel, igual você está falando aí, porque ele é rodeado de coisas boas, mas toca em tudo que ele tem. E o mesmo demônio que fez isso foi lá na mente de Corá e soprou essa seta. E Corá ficou intrigado e começou um dia ele observou, porque o pecado é assim, meus irmãos, ele não te tira da casa de Deus da noite para o dia. A seta começa pequenininha, como um fio de cabelo. Como um fio de cabelo. Fio de cabelo se rebenta ele facinho, né? Mas ele vai engrossando, ele vai engrossando, ele vai engrossando. Chega um dia que ele vira uma corda. Chega um dia que ele vira um cabo de aço, que você não dá conta de rebentar mais. O pecado que às vezes você conseguiu dominar, às vezes agora você já não consegue mais, porque ele virou o dono. Ele começa a dominar a pessoa e a pessoa passa a ser escrava dele. E a pessoa deve em prol a ele. A pessoa fala: eu não vou, mas o pecado grita, vai. A pessoa: eu tenho que ir realmente. Não é pecado não. Não é pecado não. Isso aí eles estão espiritualizando demais. Não é pecado não. E o pecado arrasta a pessoa com sabedoria, né? Para o erro. E a pessoa acha até versículo na Bíblia para englobar. E o que aconteceu? Ele olhava hoje, ele olhava amanhã, ele olhava depois. Aí um certo dia ele falou assim: quer saber, eu vou chamar mais 2 bandidos, porque quem não é compatível com a Bíblia é bandido da fé. Aí ele chamou o Corã e Abirão, e ele explicou essa situação. Eu acho que o Arão, ele não serve para ser líder não. Eu acho que foi facilitada essa liderança dele do sacerdote, porque ele é irmão do líder Moisés. Gente, como que nós não tínhamos percebido isso? É verdade. Aí eles fizeram uma reunião: não vamos fazer um conselho. Fizeram um conselho, juntar 250 pessoas, líder, pessoas que tinham conhecimento de causa, pessoas que faziam parte da cúpula judaica, pessoas que tinham estudado a Torá, de conhecimento profundo. Não era qualquer um, não era membro da igreja, não era visitante nem obreiro, era gente da cabeça alta, eram pessoas que tinham voz de Israel. E aí juntou todo mundo e fez um complô. Só que Deus viu. Quando a reunião está formada nas suas costas, quando o homem e a mulher estão inventando fofoca, quando o mal está planejando jogar uma seta para tirar você do trabalho, para tirar você do lar, para tirar você da companhia das pessoas sinceras, Deus está olhando e falou: peraí, esse aí é teu nação, esse aí é minha fé, esse é meu servo. E a Bíblia diz que Deus desceu para a terra. Só que Deus não desceu na finalidade de matar todo mundo. Deus desceu para dar oportunidade. Deus desceu e falou com Moisés: Moisés, sabe o que você vai fazer? Chama os 250 bandidos, com mais os outros 3 que formou essa opinião maligna, e manda eles pegar a vara, o bordão, e põe todo mundo, o bordão de cada tribo, em cima, na frente do altar, na frente da arca, que eu vou responder na vara da tribo quem eu escolhi.
E no outro dia ele chegou os bordão tudo molhadinho, mas só a vara de Arão tinha florescido. Só ela tinha florescido. Aí Deus falou assim: eu vou dar uma outra oportunidade. Quem for com Corã, Abirão, Datã e com os 250 homens, fica dessa linha para lá. Agora quem for com Moisés, com Arão, com Miriam e comigo, fica dessa linha para cá. Aí nessa hora que surgiu os filhos de Corá, porque os filhos de Corá admiravam Corá, ele cantava muito, ele pregava muito, ele tinha uma boa oratória, ele tinha uma boa persuasão. Os filhos ficam: nossa, mas meu pai é muito influente, meu pai estremeceu já com louvor, já juntou muita gente. Mas aí eles pensou assim: Moisés é o líder. Se ele está contra Moisés, que tirou o povo de Israel, então quer dizer que ele não está certo, eu vou ficar do lado de Moisés. Aí eles ficam do lado de Moisés. E a Bíblia diz no livro de Números, capítulo 11, no versículo 26, 11, que Deus poupou a vida de Corá, Deus poupou os filhos de Corá. Só que em contrapartida, Deus abriu a terra, meus irmãos. Engoliu Corá, Abirão, Datã e as 250 pessoas que estavam do lado dele. E houve uma comoção naquela hora. Só que os filhos de Corá, eles foram rebaixados de cargo. Eles eram levitas. Mas de levita eles viraram rachadores de lenha e carregadores de água. Eles tinham sido rebaixados. Poderia também fazer uma rebelião. Que é isso? Nós somos levitas. Nós temos o merecimento de tanger os instrumentos. Mas eles ficou na disciplina, carregando água, carregando lenha. Eles não pregavam no altar, mas eles colocavam lenha no altar. Tem pessoas que não têm influência de subir no altar, mas está orando para quem prega. Tem gente que não vem na igreja para fazer os cultos todo dia, mas está em casa. Deus usa o pastor, Deus usa a obreira, Deus ajuda o pastor dirigente, Deus ajuda o grupo de jovens, Deus ajuda as crianças. Está orando, está compatível, está favorecendo o reino, o compromisso está no coração. Assim Deus aprova, assim Deus gosta. Mas ele nem me obreiro, não tem problema. Ele não sobe no altar, mas ele alimenta o altar, ele faz oração para o altar, ele aprova aqueles que vai no altar, ele está ajudando sempre na casa de Deus, está batendo, está ajudando com oferta. Ele não é pregador, mas ele é o financiador de altar. Ele continuou na disciplina. Eles ficou lá, não brigou, não discutiu, porque o homem de Deus e a mulher de Deus não bate boca para tentar se justificar. A Bíblia diz assim: quem é o inimigo para tentar calar a voz daquele que Deus justificou? Quando você cala, você está dando a voz para Deus. E quando Deus fala, a terra tem que calar para ouvir a voz dele. E a Bíblia diz que Deus, então, lá na frente, na falta de altar, na falta de pessoas aptas, Deus vai e elege eles como levita novamente. E nessa época aqui do Salmo 26, foi uma época que eles estavam sofrendo uma perseguição. Eles estavam sofrendo uma grande perseguição. Por quê? Porque todo mundo era estudioso da lei. Todo mundo estava do lado de Moisés e de Arão. Aí quando eles chegavam na congregação, todo mundo olhava para eles e falava assim: ali ó, filho de Corá, aquele que foi rebelde, levantou contra Moisés. Todo mundo fala assim: porque tem esse julgamento, irmão. Às vezes a pessoa erra, peca, às vezes comete um adultério, às vezes vai pro baile, quebra o pau a noite inteira, bebe. No outro dia vem cá, confessa pro pastor. Aí a pessoa era pregador, agora está no banco sentado. O que ele fez para estar no banco? Aí ele foi com a balada, quebrou o pau a noite inteira. O pastor puniu, Moisés 3 vezes no banco. A pessoa fica assim: sabia que era só casca, isso aí nunca foi homem de Deus, isso aí nunca foi mulher de Deus. As pessoas perderam aquela graça de antigamente, que quando alguém caía, eles vinham, pegavam na mão, levantavam, abraçavam. Eles já não têm mais isso. A igreja é de Deus, mas a graça de Deus parece que vai distanciando as pessoas. E quando eles entravam assim, as pessoas ficavam olhando eles e: filho de Coré, filho de Coré.
Ninguém queria dar um crédito para eles. Ninguém dava para eles atenção. Eles tiveram que ser crentes debaixo de muita crítica, debaixo de muita rejeição. E outra, todo mundo cantava, mas quando eles iam cantar, aí o sacerdote mor, para não causar comoção na igreja, colocava eles na porta oriental. Aonde que era a porta oriental? Aonde ninguém passava. Deixa eu explicar para os irmãos. O templo foi feito no Monte Gerizim. Salomão fez um templo bem em cima do Monte Gerizim. E Salomão esparramou a escadaria no monte para o pessoal vir e subir a escadaria. E o povo subia a escadaria, só que o sumo sacerdote colocava um levita em cada degrau. Esse salmo é chamado cântico de degrau. Cada um ficava no degrau. Na hora que a pessoa chegava para adorar, já tinha uma profecia cantada, já tinha uma profecia elaborada, e a pessoa já entrava para o templo, já alegre, porque recebeu de Deus a voz através do levita. Só que eles ficavam na porta horizontal, lá não passava ninguém. Ninguém entrava lá. Eles eram praticamente escondidos para conservar a aparência do templo e dos levitas. Mas aí esse dia, todo mundo passou pelos levitas, cantou, e as pessoas deu ali as suas ofertas, apresentou os seus holocaustos. Na hora que chegou a hora lá, todo mundo cantou bonito, só que eles estavam com medo. Esse dia aconteceu, parece que para honrar Corá, o espírito de Corá na terra. Eles estavam com medo. Os agricultores não estavam nem plantando, com medo de perder as suas colheitas. Por quê? Porque o inimigo estava lá fora. Eles tinham confiado no Egito, só que a Síria foi lá e quebrou o braço do Egito, e agora a Síria é o poder mais alto que tinha no mundo. E a Síria, através de Rabsaé e através de Senaqueribe, mandou uma carta de ameaça para o rei que reinava em Judá na época, que era o rei Zedequias. E o rei Ezequias ficou morrendo de medo. Ele pegou a carta para todas as nações que nós invadimos, 147 nações, todas elas tinham Deus. Todas elas tinham uma fé. E nenhuma delas que professaram o nome do Deus deles não impediu o ataque do grande Senaqueribe. O Deus de vocês também não vai parar o Senaqueribe. Nós vamos entrar aqui na cidade de vocês. Se vocês não render, vocês vão comer esterco de bobo e beber urina misturado com fezes. E estava todo mundo com medo, meus irmãos, tremendo. Porque sabia que Israel não tinha força para lutar contra os assírios. Todo mundo sabia que Israel era fraco diante da Síria. E ainda com essa ameaça, todo mundo chorando. Aí todo mundo cantou, todo mundo falou o que tinha de falar. Aí na hora que chega, na hora deles falar, todo mundo já tinha falado. Aí na hora que eles começam a falar, vai levantando todo mundo, vai saindo. Ninguém quer ouvir eles, filho de Corá. Filho de Corá. Só que eles já levantam a voz e falam assim: Deus é nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Aí o povo que estava lá na porta já parou e falou: opa, peraí, o inimigo está lá fora, nós está todo mundo com medo e o rei também com medo, nós não vamos perder nada para ouvir o que ele vai falar. Aí ele continua falando: portanto, não temeremos ainda que a terra se mova, ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares, ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam e incham. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o lugar do tabernáculo do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus ajudará. Isso é bem cedo. Bem cedo. Os pagãos enraiveceram. Quem eram os pagãos? Os assírios. Estavam enraivecidos. Queria de todo jeito entrar e disse que ia fazer, e ninguém ia parar o ataque, nem Deus poderia parar o exército deles. Mas escute, os reinos foram removidos
Ele não falou que venceu todo mundo, removeu todo mundo, matou, tomou posse de terra, escravizou quem tinha que escravizar, proferiu uma voz. Só que o Deus falou e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos, meus irmãos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai. Isso, contemple a voz do Senhor. Vinde e contemplai. Que desolação ele tem feito na terra. Porque ele vai cessar a guerra até o fim da terra. O inimigo está lá com arco, o inimigo está lá com carro, o inimigo está lá com flecha, mas sabe o que ele faz? Ele vai cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros de fogo. Aqueçamos e sabei que eu sou Deus e eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado entre os pagãos. Aí a Bíblia diz que Deus pega um dedo assim e fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sei exaltado entre os pagãos. Aquietai-vos e sabeis. Sabe o que aconteceu? Não tinha condição deles vencer. Desceram todo mundo para uma arraial, atacaram uma outra arraial e na sequência eles iam adiar. Só que Deus mandou uma praga de rato. Mandou uma praga de rato e matou 185 mil assírios. O maior exército daquela época foi morto por ataque de rato. Sabe por quê? Porque a Bíblia tenta descrever Deus na linguagem botânica. Como pregador, lírio dos vales, rosa de Saron, videira verdadeira. A Bíblia tenta descrever Deus também como biologia. Ela tenta descrever Deus como galinha que age nos seus pintainhos, como a águia que levanta voo. Ela tenta descrever Deus também como astronomia, o estrela da manhã, o sol da justiça. E Deus ali, meus irmãos, ele é Senhor dos exércitos. Aí ele fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco. E eu busquei hoje uma informação sobre exército de Deus. E eu vi Deus com 3 exércitos. 3 tipos de exército. O primeiro exército que Deus criou foi o exército angelical. Deus criou anjos, arcanjos, serafins e querubins. Os anjos são mensageiros, trazem mensagem. Os serafins, eles ficam voando, santo, 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 em volta do trono de Deus e não para hora nenhuma, santo, 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 santos. E os querubins, eles têm o mesmo propósito, mas eles se manifestam para carregar o trono de Deus, desde no Salmo 90. Eles carregam o trono de Deus nas costas. E o outro exército é o arcanjo. Quem que é o arcanjo? O único arcanjo, Miguel, que luta com as miriades de demônios. O outro exército que Deus tem é a natureza. Deus ele tem poder de fazer a geleira derreter. E Deus tem poder de cortar a linha que impede a água de invadir a terra e fazer uma invasão de terra e matar todo mundo de água. As águas invadem, matam todo mundo, cai um meteoro do céu, pega fogo. Deus tem o poder de liberar os bichos. Sabe por quê? Lá na época de Noé, no capítulo 9 de Gênesis, Deus falou assim com Noé: Noé, você e seus filhos vai dominar os animais, e eu colocar na mente dele para sujeitar vocês. Deus colocou na mente dos animais para não atacar nós, para ter medo, para a gente ter autoridade sobre eles. Portanto, você pode ver que a cobra é brava, na hora que ela tiver tendência é correr. Ela corre, para matar ela, ela corre. O cachorro pode ser bravo tanto que for, mas o homem domina o cachorro. O homem domina o boi, o homem domina o cavalo, o homem domina o elefante, o leão. Tem leão fazendo palhaçada no circo, e ele é o da selva, né? Foi Deus que colocou isso na mente deles. Mas na hora que Deus falou assim: ataquem, aí acabou. Aí ninguém respeita o ser humano mais alto, vai invadir as águas, o fogo vai pegar na terra, você não vai avançar. Só que Deus não permitiu isso, sabe por quê?
porque tem um povo zeloso, de boa obra, que ainda glorifica o seu nome, que ainda crê na sua palavra, que ainda faz a tua vontade na terra. Por causa dos escolhidos, esses dias são abreviados, porque se não fossem os escolhidos, esses dias não seriam abreviados. E o outro pregador, e o outro exército? O outro exército é o ser humano. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador recebe a autoridade de Deus, para ser exército de Deus na terra. A Bíblia nos fala no livro de Gálatas que Deus queria enviar os anjos. Imagina um anjo ministrando aqui, e aquele tanto de anjos, tudo sentado ouvindo. Seria o culto mais perfeito da terra. Um gritando santo, 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 santo. O outro só o Senhor é santo, magnífico, bendito, santo, santo, só santo, santo, santo. Perfeito o culto, santo, santo, santo. Mas Deus quis mandar anjo. Tem promessa? Tem. O anjo foi pregar no capítulo 10 de Atos para o Cornélio. O Cornélio falou: não veio para mim, manda Pedro. Pedro já pregou e Cornélio converteu. O anjo de Jesus foi falar com Paulo. Ele falou com Paulo, mas para confirmar que o evangelho tinha chegado para ele, ele acabou de fazer o resto, foi Ananias. Ele falou assim: vai na casa de um tal de Ananias. Aliás, o Judas, o curtidor, uma rua chamada direita. Aí no outro dia ele mandou Ananias para pôr na cabeça dele e expulsar. Só que, meus irmãos, vai chegar uma hora que a Bíblia diz que a trombeta vai soar. Deus vai arrebatar a sua igreja da terra. Nessa hora, Deus vai mostrar para o homem que é a natureza que ele desprezou. Quilômetros e quilômetros de lixo espacial, água suja, parada, invasão na selva, queima de todo tipo de pasto, vai devolver para ele todos os seus lixos. A Bíblia diz que vai cair um meteoro do céu e vai queimar a terça parte da mata, das terras. Os bichos vão perder o respeito do homem. A água vai se tornar em gosto amargo de sangue. Então, meus irmãos, a palavra aqui de Salmo, ela está falando: aquietai-vos e sabei. Não importa o que está te afligindo, o que está querendo te parar. O importante é que você tenha plena confiança que você não veio aqui porque você é melhor do que os outros. Você veio aqui porque Deus te separou, porque Deus te escolheu, porque Deus te colocou aqui. Se não tinha ninguém aqui. Aleluia. Aleluia. E para finalizar essa palavra dessa noite, os filhos de Corá conseguiu inserir no coração daquele povo o que milhares e milhares de levitas, sacerdotes não conseguiram. Por quê? Porque Deus tinha se manifestar nesse dia para mudar o quadro da vida deles. Saiba que tem um dia que Deus vai mudar o quadro da sua vida. Talvez ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Vai acontecer isso aonde? Na frente dos seus inimigos. Aqueles que desprezam, aqueles que não acreditam no seu potencial, aqueles que nunca acreditou na sua capacitação, eles vão ver Deus te exaltando e vão ficar lá. Porque quando Deus faz, o homem cala. Então, meus irmãos, é esta a palavra do Senhor. Deus é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro. Não importa o que você está enfrentando, a sua causa parece ser difícil. Às vezes o advogado bateu o martelo, às vezes alguém apontou o dedo e falou: vai passar disso não, vai ser isso mesmo e pronto, acabou. Às vezes as portas se fechou e falou: aqui não entra. Às vezes está todo mundo apontando, mas a última palavra, quem é Deus? É Deus é que bate o martelo, meus irmãos. A martelada não é para tirar a crente da terra, lamadácia. Deus é que faz o mover dele na nossa vida. E aquilo que eu não falei, que o Espírito de Deus permaneça a falar.